Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindas a um novo Titancast. Como sempre, aqui estou eu, a Natália. Gente, aqui é Carol. A gente está se apresentando dessa vez porque a gente tomou uma chamada aí no último vídeo que a gente nunca se apresenta, as pessoas não sabiam quem era quem. E é verdade, a gente deu esse mole aí. Percebam que a gente tem zero experiência com gravar coisas, fazer podcast. Tudo isso aqui é improvisado só porque nós teimamos que queremos falar a nossa versão, nossas interpretações das coisas. Que metade de vocês vai ouvir, vai discordar e vai tentar nos fazer mudar a nossa mente, mas tudo bem. É isso aí, gente. A gente quer mesmo que comente e que a gente possa abrir para discussão aí e conversar, né, sobre a obra. Pois é. Dessa vez nós não estamos atrasadas, não tem 3 capítulos para a gente gravar de uma vez só. E atrasadas porque o capítulo sai semana que vem. Então eu vou ter que correr para editar isso aqui. Mas vai dar certo. Hoje nós vamos falar do capítulo 125 de Shingeki no Kyojin. Sim, nesse capítulo, estava tentando lembrar aqui o que aconteceu. Nesse capítulo, a gente finalmente teve a volta da Anne. Isso é uma coisa que, sei lá, tem 5 anos que a gente estava esperando acontecer. Ou mais, talvez eu já tenha me perdido. Fazia muito tempo que a gente... 5 anos é o tempo que eu acompanho essa obra e ela já estava sumida há alguns anos. Tem muitos anos que a menina Anne estava desaparecida e aí nesse capítulo a gente finalmente trouxe ela de volta. Eu sempre falei isso muito aqui nos podcasts anteriores e tal, que eu não sabia como o Isayama ia inserir ela de novo na história, que eu nunca conseguia ver espaço para ela na obra. Mas eu acho que ele soube trazer ela de volta bem, mas eu também não sei o que ele vai fazer agora, assim, né? Novamente, como inserir ela nesse universo, né? E o capítulo começa com a polícia militar lá na muralha de Sina, né, no distrito de Torres, que é aquele lá do começo da história, né, e a Hit tá lá, tipo assim, ajudando os sobreviventes e tal, mais ou menos, ela até cita isso lá na frente, né, que é mais ou menos o primeiro trabalho que ela teve, só que da primeira vez foi a destruição causada pela Anne, e agora a destruição causada pelo Eren. E como a gente esperava, e acho que muita gente esperava também, a população está totalmente dividida. Tem uma parte da população que entende que sacrifícios são necessários, que o que o Eren fez faz parte da vida, mesmo que ele está fazendo isso para defender o seu povo. E tem uma parte que acha que não, que está, tipo assim, vendo filhos morrerem, vendo parentes morrerem por causa desse tal Eren Yeager, eles nem sabem quem é. Então, assim, a Parade já estava... com o governo enfraquecido, tudo isso, a gente vai falar isso mais para frente, né, que tem essa questão do governo ainda mais para frente, mas a população inteira está muito dividida, eles não sabem quem é esse Eren, quem é essa pessoa, e essa pessoa está, tipo assim, destruindo a cidade em nome de salvar o seu povo, só que isso vale a pena ou não? Não sei, é a mesma discussão que a gente está tendo aqui, é a discussão que o povo está tendo lá, né? Essa é uma discussão que o Isayama com certeza sabia que os fãs iam ter, e que eu acho que ele representa bem os dois lados assim do fandom da discussão. Mas eu acho que já dá para notar também que esse tema e o que está acontecendo agora também tem muito a ver com o que aconteceu em Shiganshina, por exemplo. Quando a gente... Tipo aquela fala do Flock, que hoje em dia tão odiado, mas que um dia já foi um pouco sensato, que quando o Eren salva o Armin e tal e deixa o Irving morrer, quando o Eren... Na verdade foi o Levi que escolheu, mas tudo bem, o Eren queria que acontecesse isso, né? Depois, quando o Flock encontra eles, ele confronta eles sobre isso, dizendo: mas você só salvou porque ele era seu amigo, nós da população mais comum, assim, nós não temos nada a ver com isso. A gente não entende por que você escolheu salvar o seu amigo ao invés de salvar o comandante. Isso não tem sentido. Você tá salvando aí seu amigo e nós aqui só estamos morrendo por morrer, porque ninguém é especial como vocês aí. Tipo, ele até fica confrontando um pouco. Eu gostei muito disso na época, porque fica confrontando um pouco
essa coisa de anime, tipo, esse pessoal morreu e só sobrou os amigos do protagonista, e ninguém nunca questiona isso. Aí eu gostei que quando apareceu da primeira vez deles terem questionado isso, porque tipo, poxa, você salvou eles só porque eles são seus amigos? Tipo, eu sei que você acha que ele tem potencial, mas a população em geral conhece o comandante, e eles esperavam ver o comandante, né? Sim. Eu acho que serve a mesma ideia, tipo assim, tipo, a população comum que não sabe o que é que o Eren tá fazendo, tipo, eles vão, é claro que eles vão pensar no dele, é claro que eles vão, têm direito de achar isso errado também, porque é muito fácil falar que precisa haver sacrifícios e tudo mais, quando não é você que está sendo sacrificado, não é quando você está perdendo as suas coisas. Porque quem falou isso foram as pessoas que não perderam família, não perderam a casa, pode até ter perdido, mas, tipo, o que a gente viu foi que as pessoas que sofreram mais as consequências estavam questionando essas atitudes do Eren. O que eu ia falar era justamente sobre isso, né? Que assim como essa fala do Flock, uma fala que o fandom muitas vezes volta a falar nela, é uma fala lá do começo do mangá do Armin, falando que para você vencer você precisa sacrificar e tal, e aí sacrificar alguma coisa que você ame, né? E aí todo mundo sempre volta nessa fala e fala assim, olha só, o Armin falou isso, mas assim, o Eren não está sacrificando nada que ele ama, pelo contrário. Os amigos dele, as pessoas próximas dele e tal, elas não estão sendo sacrificadas. Ele, inclusive, deixa claro que ele está fazendo isso para salvar as pessoas que ele ama. Então, assim, não tem nenhum ato de heroísmo e sacrificar o que não é seu, sabe? Tipo assim, ele está sacrificando o filho dos outros, a mulher dos outros, o marido dos outros. Ele não está sacrificando ninguém dele. Então, assim, quando o Armin diz aquilo, ele diz em relação, por exemplo, o que o Irving fazia, né? De sacrificar os seus próprios soldados por um ideal maior, né? E o que ele fala depois... Se sacrificar também, né? Porque... Se sacrificar, tipo, sim. Perdeu o braço e tudo mais, aquilo ali, porque tem muita gente que fala, o Irving só mandava os soldados dele pra morrer, ele nunca ligou, que tipo... Ele tava lá na frente, batalhando pra tentar... Não foi nesse sentido que eu quis dizer, não. Eu entendi, era só porque eu queria dar um adendo. Então, assim, tipo, o sacrifício pessoal, né? O sacrifício próprio e o sacrifício dos que estão à sua volta, dos seus amigos, não o sacrifício de terceiros. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente compara essas duas falas, porque, na verdade, o Eren está fazendo justamente o contrário do que essa fala do Armin. Ele está deixando de sacrificar os dele e fazendo todo mundo sofrer, todo o resto das pessoas, a população comum mesmo, sofrer com isso. Pois é, eu fico muito feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque eu também queria falar dessa frase. E, tipo, isso é algo que não é a primeira vez que o Eren faz. De novo, em Shiganshina, quando o Flock vai falar lá com ele, quando ele confronta o Eren sobre isso, que ele não queria deixar o Armin morrer, o Armin também fica perplexo. Porque, tipo, o Armin é o que falava isso, de que para você conseguir mudar alguma coisa, você tem que estar disposto a fazer sacrifícios. E ele viu ali que os seus amigos não estavam dispostos a fazer sacrifícios. Aí ele ficou super... Desde essa época, ele já se perguntava se aquilo foi adequado ou não, eu acho. E eu fico com muita dó dele estar nessa situação. Sim, eu acho que meio que fizeram uma escolha por ele, sabe? E não... Independente, assim, eu realmente não quero discutir de novo essa história, porque eu acho muito chato essa discussão de, tipo assim, quem tinha que sobreviver? A gente já cansou de expor a nossa opinião aqui, cada um tem a sua, não adianta, ninguém vai estar conseguindo mudar a opinião do outro em relação a isso. Mas, assim, falando sobre o momento atual da história, eu acho que deram uma bomba na mão dele, assim, tipo, olha só, não, a gente salvou, tá? Então agora é sua obrigação salvar o mundo. Tipo assim, ele meio que não queria isso, sabe? Ele não pediu, meio que ele não pediu para sobreviver. E é justamente isso. Naquele momento eu lembro que no dia que eu li esse capítulo, assim, eu fiquei com muita raiva do Flock. Assim, desgraçado, cara. Além de estar falando merda, tá, tipo assim, tá confrontando eles, mal eles saíram de uma batalha, tipo assim, caraca, morreu todo mundo, não sei o quê. Só que assim, faz muito sentido o que ele falou. Eu acho que a pessoa que mais entendeu que fazia sentido o que ele falou foi o Armin, porque foi ele quem sentiu o baque. Assim, o Eren, ele é meio incapaz de entender as coisas, assim, ele não aceita ser confrontado.
Então ele já parte pra cima pra brigar com o Flock, mas o Armin, ele entendeu o que o Flock quis dizer. E por ele ter sido uma pessoa salva, ele acaba sentindo mais ainda, né? Tipo assim, esse cara tem razão e eu, tipo assim, entre aspas, eu sou o culpado disso tudo ter acontecido, né? Pois é, eu acho que legal que continua essa temática, que o Eren não quer fazer sacrifícios e que ele está disposto a sacrificar todo mundo para salvar as pessoas que ele gosta, e que mesmo assim eu ainda acho que esse ideal dele foi corrompido na metade do caminho também. Sim, eu gosto dessa continuação do tema, porque segue a mesma coisa do que ele estava fazendo em Shiganshina também. Numa escala bem maior, é claro, mas ainda segue. É por isso que a gente teve aquele flashback dele dizendo que não quer que nenhum dos amigos dele herdasse titãs e tudo mais também. Ele não estava disposto a sacrificar os amigos dele, ele não estava disposto a sacrificar a história, mas ele está disposto a sacrificar todo o resto do mundo para isso. Logo depois que a gente vê essa questão dessa discussão lá em Stories, a gente já vê a Hit sendo pega pela Anne. E é engraçado, eu achei muito engraçado quando a Anne fala que ela, tipo assim, de tanta gente que eu tinha que encontrar, tinha que ser logo você, né? Tipo, parece que o destino dela está alinhado, né? E eu vi muita gente falando assim, a Hit é meio que uma personagem escada pra Anne, mas é isso mesmo, assim, sabe? Eu não vejo um problema nisso, não. Eu acho que faz parte. Tem gente que é o protagonista, tem gente que é a escada pro protagonista. Faz parte. E que eu achei bom, assim, que a Hit voltasse pra história. Eu achei até que ela não ia voltar lá atrás, né? Depois que o Marlon morre, eu achei que ela ia ser esquecida. Mas o Isayama raramente esquece os personagens. Ou ele mata, ou ele faz a pessoa voltar em algum momento pra história, menos a Rico, que nunca mais voltou pra história. Pois é, o que será que aconteceu com a Rico? Não, que ele não esqueceu de ninguém, que eu me lembro até hoje. Assim, ou ele mata a pessoa em algum momento. Hã? Fora a Rico. Então, fora ela, ele fez todo mundo voltar pra história. Matou, ou tipo assim, o Chad voltou pra história, todo mundo volta pra história. Só ela que foi totalmente esquecida. Mas enfim. E aí, eu achei engraçado também quando a Hit derruba a Anne, que ela fala, tipo, nunca achei que eu fosse conseguir te derrubar. Eu gosto muito da Hit, acho ela uma personagem divertida. Todo mundo tentando derrubar a Anne, quem consegue é a Rich. Muito bom isso. E aí a Anne fala que na verdade ela estava ouvindo tudo o tempo todo, né? Ela ouvia a Hit e ela ouvia o Armin conversando o tempo todo. Ela passou 4 anos lá, consciente de tudo que estava acontecendo, ouvindo a Hit falar dos homens e o Armin falar amenidades sobre o que se tornou todo Parades e os amigos dele, né? Porque a gente viu que tinha em alguns momentos ele falando sobre o Eren. Eu até fiquei pensando assim de como que a opinião da Anne talvez vá ser um pouco enviesada sobre isso, né? Porque a única visão, o único, tipo assim, conhecimento que ela teve do mundo nesses 4 anos foi via eles dois, né? Acho que a Hit talvez nem tanto, acho que a Hit tenha falado mais mesmo sobre besteira, assim. Mas o Armin falava muito sobre o que ele estava sentindo e o que o mundo estava vivendo. Então, assim, pode ser que a Anne tenha essa visão, ela vai ter ouvido só um lado da história, né? Mas ela também já tinha noção do outro lado, né? Então... Sim. E ela também é esperta, né? Não acho que ela... Não quis dizer, então, dele ter influenciado ela, não isso. Mas, assim... acho que ela conhece bem, assim, ela sabe que o Eren seria uma pessoa capaz de fazer todas essas coisas, justamente porque, e ela diz isso outras vezes, que ele era alguém que lutava pelo que acreditava e tal. Eu acho que a Anne sempre foi uma pessoa muito esperta, que ela sempre foi muito atenta a isso, só que ela também nunca se importou o suficiente. Sim. Ela só estava fazendo aquilo porque era a missão dela que tinha que fazer, né? Tipo, como ela mesmo falou nesse capítulo, antes ela não dava valor à vida de ninguém, muito menos a dela. E ela foi aprendendo a dar importância, sabe, à vida das outras pessoas também. Principalmente também eu acho que essas coisas que a Rich ficou perguntando pra ela, confrontando ela, tipo, essas pessoas que você matou, você não sente nada por elas e tal. Aí isso também fez ela pensar.
Eu achei muito curioso isso, que ela fala sobre isso, ela fala, tipo assim, depois de você passar 4 anos me perguntando sobre isso, eu realmente parei pra pensar. Tipo, ela não tinha parado pra pensar até agora em todas as pessoas que ela matou. E se a Hit não tivesse falado e ela não tivesse ter ficado 4 anos presa dentro de um cristal, ela não ia ter pensado sobre isso. Eu achei bem assim, triste e interessante essa parte. Tipo, ela não passou pela cabeça dela. Só porque ela teve que ficar aí sem ter o que fazer, ela foi obrigada a pensar sobre isso. E eu acho que muita gente também tinha muitas expectativas, assim, na Anne, achava que ela era uma personagem super complexa e tal, que ela ia fazer altas coisas quando saísse logo do cristal, mas a Anne também, a base dela estava toda ali, né? As dicas estavam todas ali, que ela realmente só se importava em voltar para o pai dela, que ela não tinha uma relação muito fácil com ele, pelos flashbacks que a gente tinha visto deles, e que ela não se importava, ela achava essas batalhas e tal uma besteira, como ela mesma já tinha falado. Então a base da Anne já estava toda lá. Só foi reiterando também e explicando algumas das motivações dela, né, nesse flashback que teve. Inclusive vi gente reclamando que esse flashback estava muito corrido e que era claro o Isayama querendo apressar a obra e não sei mais o que foi muito mal feito. Não, eu achei. Foi o igual a todos os flashbacks. Eu gosto muito dos flashbacks do Isayama, porque eles normalmente são uma pincelada, assim, exceto quando ele quer fazer alguma coisa assim muito longa, que foram poucos momentos na história, assim, quando ele quer, por exemplo, quando ele quer contar, tipo, foi aquele que recentemente, que teve um capítulo contado na visão do ar, um capítulo contado na visão da Mikasa, quando eles contaram aquele ano que eles passaram com os voluntários em paradas e tal, aí eram flashbacks mais complexos, mas quando ele quer contar o passado de um personagem, alguma coisa assim, ele usa muito esse flashback pincelado, e eu acho muito bom, porque não é aquela coisa de anime que passa 5 episódios para contar o passado de um personagem. Não, ele dá os pontos principais. Eu não preciso saber tudo o que aconteceu na vida dela. Eu preciso saber que ela... A gente já sabia de um bocado de coisa, de como... Sim. A gente já tinha noção de como foi a infância dela, porque a gente sabia o background, assim, né? Onde ela cresceu, como era a situação em Marley, como era a situação dos outros. A gente também viu as memórias, o flashback pela visão do Ryan, e tudo isso contou também. Então, assim, não precisava ser maior do que isso. Eu acho que, desde que o Isayama anunciou que a obra está caminhando para o fim, muita gente começou a dizer que tudo que ele faz é para correr. Sendo que, assim, na minha opinião, a história está no mesmo ritmo que sempre foi. Sempre tem muita informação, assim, tem uns capítulos que nem esse. Tipo, caraca, esse capítulo teve muita informação. Mas sempre foi desse jeito. Não é que ele está correndo, ele está mantendo o mesmo ritmo. Exatamente. E aí a gente teve esse flashback da Anne, né, que ela contou que na verdade ela é adotada, que o pai dela não, ela é igual o Rainer, né, ela tem sei lá, pai marliano, mãe aldiana, ou ao contrário, né, a mãe é marliana no caso dela e o pai é aldiano, e aí ela foi largada. Eu achei até curioso quando ela falou isso, que falou assim, eles viram num teste sanguíneo, então assim, eles realmente testavam todas as crianças para saber se elas eram puras, entre aspas, né. Curioso. E aí ela é adotada por esse cara que, na verdade, só adota ela para que ela seja treinada e vire uma guerreira e ele possa receber o título de marliano honorário. Ele não tem nenhum outro interesse, só que é isso. Eu achei curioso também que ele não era originalmente de Marley, né? Ele veio de outro país, também era um imigrante. E, pois é, ele adota a Anne só para isso. E aí ele adota uma das coisas de Lost Girls, que ele adora adotar algumas coisas dos spin-off das obras que fazem, né? E no caso foi que no Lost Girls, que foi escrito por uma roteirista do anime, na memória lá da Anne, ela tem um dia que ela chuta tanto o pai dela que ela causa um dano permanente na perna dele e ele tem que usar a bengala desde então. Aí o Isayama adotou isso e colocou isso na obra. Eu acho isso muito legal. A gente já tinha visto ele de bengala, né? Mas a gente não tinha visto essa... A cena, especificamente. Né? Que nesse capítulo tem a cena dela chutando o pai, dele cair no chão.
em vez de brigar com ela e tudo mais, ele fica feliz, porque aí ela vai ter capacidade de matar uma pessoa sozinha. Ah, tá, né? Fofo. Pessoa boa, tranquila, de bom coração, né? Cidadão de bem. Ensina a filha a bater nos outros até matar. E uma coisa que a gente não comentou, que eu achei muito legal também, é que a Rich tava com medo que a Anne quisesse fazer alguma coisa naquela cidade, destruísse a cidade mais do que já estava destruída, né? Só que a Anne queria ir embora. E como se alinhava os objetivos das duas, a Rich decide ajudar ela a fugir de lá. E nessa marcha, que é muito legal, tipo, ver elas andando a cavalo, assim, do lado dos titãs colossais, destruindo a cidade, passa por casas destruídas e tal, e tem uma casa que tem uma pessoa presa nos entulhos da casa, uma cena igual a da Carla, presa nos escombros da casa dela, do Eren, quando a muralha caiu pela primeira vez lá com o Bertold. E achei bem legal, tipo, referências. Mostrando que essa população está sofrendo a mesma coisa que o Eren sofreu um dia, né? E eu realmente... Assim, ele ter sofrido isso de um dia, ele devia saber o quanto é ruim, né? Mas, tipo, exatamente. Como diz o ditado, o sonho do oprimido é virar o opressor. Então... e eu acho que a gente até se repete falando sobre isso, toda semana, todo mês a gente fala disso, mas assim, eu acho muito bizarro as pessoas não conseguirem compreender que o dó que a gente sente do Eren vem simplesmente porque a gente acompanhou a história dele primeiro. Que se Shingeki fosse contado ao contrário, a gente odiaria ele e teria dó dos guerreiros, por exemplo. Então, assim, o Isayama, ele não cansa de mostrar isso pra gente. Você pode achar o Eren um personagem bom e tal, eu também acho ele um personagem bom, eu gosto do crescimento dele na história, mas, assim, você tem que ficar muito cego pra não ver que ele tá fazendo a mesma coisa que fizeram um dia com ele. E isso não é legal. E, assim, eu acho muito repetitivo a gente falar isso sempre. Mas é porque, caraca, todo mês... E, tipo, todo mês o Isayama mostra, assim, na nossa cara, aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, o que o Eren tá fazendo não é legal. Aí a galera vai falar assim, não, mas isso aí, o Eren tem que se vingar mesmo. O Eren não teve outra escolha. Ele é só o ser mais poderoso de todo o universo deles agora, mas não, ele não teve outra escolha. Não, ele não teve tempo pra mandar uma mensagenzinha pro povo, ó, gente, eu vou aqui destruir as muralhas, sai de perto da muralha pra morrer. E, tipo... uns 5 minutos e não ia interferir no plano dele. Isso porque ele quer salvar o povo dele. Isso que ele quer salvar o povo dele. Se não imagina se não quisesse. Isso que a gente falou, que não é o povo dele que ele quer salvar, né? Ele continua sendo egoísta e sem capacidade de sacrificar as pessoas próximas dele. Pois é. Voltando a Anne. Aí depois a gente vê aquela cena que a gente já tinha visto, né? Desde lá do começo, do pai dela pedindo perdão. E dizendo, e tipo assim, arrependido e falando pra ela não ir. Falando que ele abriria mão de tudo pra ficar com ela. E ela promete que vai voltar. E a gente ele também diz que ele pode odiar, que ela pode odiar ele, pode largar tudo e tudo mais, mas que ele queria que ela voltasse. E a Anne fica emocionada, porque, tipo, a única pessoa que realmente mostrou alguma empatia por ela algum dia, né? Que também foi escroto com ela pra começo de conversa, mas... enfim, relacionamentos tóxicos. E quando eu assisti o anime, essa cena é da primeira temporada do anime, né? Eu não tinha lido o mangá ainda. E aí só aparece assim, o cara meio de costas e tal, falando com ela, pedindo perdão. Aí a minha primeira teoria foi que o pai dela era o Irving. Aí eu depois fiquei assim, meu Deus, eu sou muito burra, né? Toda vez que aparece um personagem misterioso, ou o Irving ou o pai dele. Não, mas é porque, tipo assim, pô, eu tava assistindo só um anime, assim, eu não tinha grandes teorias e tal, tava conhecendo a obra ali. Aí apareceu um cara, só que assim, eu acho que ele aparece meio de longe, assim, não dá muito pra gente saber se ele é louro, moreno, não lembro bem agora. Eu sei que eu pensei assim, falei, nossa, eu sou muito inteligente, acho que na verdade esse é o link entre a tropa de exploração e a Tita Fêmea, burra, né? Tipo, toda vez que eu vejo o pai dela, eu lembro disso, tenho vontade de rir, de como eu fui burra. Logo depois eu percebi que não era, não. Mas todo mundo já fez umas teorias desse tipo. É uma teoria sem noção. Todo mundo já fez, rapaz. É fase. É fase.
Mas aí foi isso, né? Elas foram conversando, eu achei muito bom também, isso na verdade tinha sido antes, quando ela começa... Legal, ela falar que... Eu achei legal que mesmo que ela tenha compreendido que todo mundo tem pessoas queridas e tudo mais, ela também... ela fala que se significasse voltar para o pai dela, ela faria tudo aquilo de novo, toda aquela destruição que ela causou, ela faria de novo. Eu achei isso bem interessante também. Eu ia falar, era de uma cena lá atrás, que um pouquinho antes aqui, quando elas estão conversando, que ela começa a contar sobre o passado dela e a Hit, tipo assim, tá, mas não te perguntei nada. A Hit é ótima, né? Aí a Anne responde que tipo, passou 4 anos ouvindo ela falar, agora ela ia ter que ouvir. Mas eu achei muito bom que a Hit não está interessada em saber o passado dela. Nenhuma fofoquinha ela quer saber. Ela só faltou falar, foda-se, tipo assim, cala sua boca aí, só fica calada. Achei sensacional essa parte. Pois é. E faz sentido, assim, é natural que a Hit tenha raiva da Anne, né? Elas dividiam um quarto e tal, e no final ela descobre que a parceira dela de quarto era a pessoa que matou milhões de pessoas, sabe? É natural. Seria estranho se elas agora começassem a ser melhores amigas. E mesmo assim passou 4 anos tendo que ouvir a Hit todo dia batendo na cabeça dela pra pensar que talvez ela tenha feito uma coisa, tipo, pra pensar na vida das pessoas que ela matou, né? Mas, tipo, a Anne não é um exemplo de personagem com boas moral, né? Com boa moral, sim, né? Mas, enfim. Aí depois a gente vê o pessoal no gueto de Libério. Eu achei isso bem curioso, porque eu não sei se, acredito que outras pessoas tenham percebido, mas eu não tinha parado para pensar que os marleyanos não iam ouvir o que o Eren estava falando. Então, realmente seria como é que a gente fala? A palavra dos Eldianos, principalmente ali de Libério e dos outros guetos do mundo, contra os marleyanos, que não estão nem aí para eles. Então, eu achei bem interessante assim, essa cena deles tentando convencer, e os marleyanos, tipo assim, cala a boca, e aí no final eles apontam a arma para eles, tipo, vocês são malucos, vocês estão falando isso para fugir. Achei bem legal. E, tipo, dá pra ver nos soldados marleyanos que eles também estão nervosos, tipo... Não é, nem verdade. Porque, não é nem porque, eles são incapazes de ter emoções e tudo mais, e eles querem mais que os Eldianos se fodam e tudo mais. Não, é porque, tipo, vem esse monte de gente lá, parece uma rebelião, eles que dizendo que todo mundo teve um sonho com um cara que disse que vai trazer todos os titãs para exterminar o continente, aí eles querem que os marleyanos aceitem isso, tipo... É claro que vai ser estranho, né, no mínimo. Sim, não faz o menor sentido. Imagina você tá num presídio e todos os presos falam que tiveram um sonho e que eles têm que ser soltos. Não tem sentido, sabe? E fora que, mesmo que os soldados de Marley acreditem, eles obedecem ordem, né? Eles não podem abrir o portão e soltar todo mundo. Por isso que, tipo, dá pra ver que um deles estão nervosos com o que tá acontecendo, mas eles também têm que seguir ordem, né? Infelizmente, é sempre mais embaixo. E aí, essa cena do gueto de Libério termina com o pai da Anne atacando... Também que, mesmo que eles acreditassem nos Eldianos, eu me pergunto o que é que eles poderiam fazer pra fugir pra onde? Fugir pra onde? Se você entrar todo mundo num barco, mesmo assim a gente já viu que os titãs saem da água, né? Então... e tipo... As armas de titãs contra titãs mal estavam sendo construídas, estavam no começo, assim, da tecnologia. Foram usadas em 2 batalhas. E perderam para colocar um exército de colossais é sem condições, né, gente? É porque, de novo, o pessoal fica falando como se o mundo tivesse como se defender desse exército de colossais. Eles não têm. Eles não têm poder para derrotar um colossal. Imagina quantos colossais tem naquela muralha. Eles falaram uma vez, eu não lembro. Eu lembro que alguém fez as contas uma vez. Eu vi em algum lugar, não sei se foi no canal gringo. Eu acho que foi naquele canal Wisecrack, acho que é Wisecrack. Que eles fizeram. Eu acho que eles falaram também, no mangá mais ou menos. Eu vi em algum lugar que eles fizeram a conta, assim, o tamanho do colossal, o tamanho da muralha, mas assim, não sou de exatas, não sei como que eles calcularam, mas eles calcularam. Tudo bem. Enfim, eu gosto muito das transições de cena, assim, do Isayama, porque, tipo, ele mostrou vários núcleos, assim, na história, nesse capítulo. Começou com a Anne, aí depois puxou pro gueto de Libério, protagonizado pelo pai dela, que já puxa o assunto.
que é o mesmo, né? Aí ele também fica pensando na Anne, ele decide fazer mais coisas justamente por causa dela. E ele parte para cima de um soldado que tá com uma arma, e aí tem um barulho de um tiro e corta a cena. Aí corta a cena para dentro das muralhas de novo, pro Shades, que ele tá num canto onde estão ouvindo um tiro, que também é um tiro que o Flock tá dando, que a gente vai ver na outra cena. É legal. Pois é, aí vindo pro Shades, é interessante, porque, tipo, tinha um pessoal que tava apoiando os Jaegeristas, tava apoiando o Flock e tal, mas e o Shades salvou, e eles viram... Era o pessoal que tinha batido nele. Hã? Era o mesmo pessoal que tinha batido no Shades antes. É, sim, aí o Shades salvou ele, aí eles ficaram se sentindo mal, né, por terem feito aquilo e tal, e eles disseram que o Shades devia se esconder, que ele merecia viver, que os Jaegeristas iam matar ele se vissem ele ali e tal, que os Jaegeristas estão cada vez mais fortes e que eles têm que fugir, porque eles não têm como lutar contra eles, né. Aí o Shades fala que ele não tem para onde fugir, que ele não tem mais espaço nesse mundo agora, que eles acabaram de cortar as cabeças dos antigos líderes do governo militar, que tinham se transformado em titãs, né? Então eles tiveram que matar eles, o Pixies e tal. E que era um fato que os Jaegeristas iam tomar o controle da ilha em breve, porque o povo apoiava eles e tudo mais. E eles com certeza iam matar o Shades, porque o Shades representava o governo antigo, e esses regimes autoritários sempre querem exterminar tudo que lembre os governos antigos, sabe? Querem controlar de todas as formas possíveis. Disse que não quer viver o resto da vida dele escondido numa montanha, por exemplo. Eu achei essa cena legal, porque quando a gente foi reapresentado ao Shades, lá na primeira temporada não, ele é só o instrutor, mas assim, quando ele volta à história, a gente vê ele como um cara covarde, né? Um cara que, tipo assim, que abandonou o seu posto e que fugiu de tudo que podia sempre. E, inclusive a Randy fala isso pra ele e tal. E depois a Randy tem que olhar pro próprio rabo, porque ela acaba fazendo a mesma coisa mais pra frente. Mas assim, ele é sempre visto como um cara, é passado pra gente como um cara covarde. E aí quando ele volta na história agora, ao contrário. Assim, no começo também, né, ele tipo apanha dos moleques e tal. Mas agora é o contrário, como um cara que fala assim, não, eu vou morrer até o final defendendo, vou tipo até o final mesmo que seja até morrer, defendendo o que eu acredito, e fala pra galera mais jovem, fala, ó, não, vocês ficam aqui, tipo assim, aceita o que eles estão falando e depois vocês tentam mudar o mundo, deixa que eu bato de frente agora. Eu achei isso interessante, assim, é meio que a virada do personagem, ele vai deixar de ser o cara covarde. E eu acho que ele deve morrer mais pra frente aí, talvez o Flock matar ele, não vejo muito futuro para ele, não. Também não vejo futuro, como ele mesmo disse, que a antiga ilha, o antigo governo não existe mais. As coisas nunca mais vão ser como eram antes, não importa o que aconteça. Até porque esse regime autoritário que está sendo propiciado pela situação em que eles estão, a ilha, e está sendo liderado pelo Flock, não vai dar espaço para isso. Ele é uma coisa autoritária e vai ser... Ou você concorda com ele e obedece tudo que ele faz, ou você morre. É esse tipo de governo que está saindo agora. Então, não importa quem você seja. Ou se você é uma pessoa boa ou mal. Eles não estão querendo saber disso. Eles querem que você obedeça, não. Já aliado deles. E aí, não, ia passar para o próximo momento da história, né? Uhum. Que é uma cena também meio polêmica, assim, que rendeu algumas discussões entre o fandom, que é a conversa da Mikasa com o Armin. A Mikasa começa a falar pra ele, tipo assim, o que você vai fazer? Você vai lá chegar e convencer o Conan de não salvar a mãe dele e tal? E ele fala, vou fazer isso. E você vê que ele tá visivelmente nervoso, se suando e tal. E ela começa a falar pra ele que isso não tem o menor sentido. E ele tá falando, tipo assim, falando coisas soltas, assim, não preciso fazer, a Gabi tem que confiar na gente, o Rainer tá em algum lugar, essa história só vai, tipo assim, ficar se repetindo se a gente não fizer nada, a história, personagem, vai tá em algum lugar que a gente não sabe, tipo assim, também deve estar... também deve... do controle. Ele começa a falar milhões de coisas, assim, compulsivamente,
E ele fala que ele tá cansado, que ele quer desistir e tal, e vira as costas. E aí a Mikasa fala, tá, e o que eu faço? E aí ele fala tipo assim, meio que te vira, né? Ele fala assim, pensa por você mesmo só uma vez. E ela, tipo assim, e o Eren? E aí ele começa a gritar. E fala que não sabe, que ela tem que se virar sozinha, que não importa o que eles vão fazer com o Eren, que ele vai resolver o problema dele, né, agora. E essa cena foi, assim, eu consigo enxergar os dois lados nessa cena. Consigo entender. Acho que assim, todo mundo consegue entender os dois lados nessa cena, né? Entender porque ele tá estressado desse jeito, com o peso de uma obrigação dele ser o sucessor do Erwin, entre aspas, e ele não ter capacidade para isso, não querer fazer isso, mas também não justifica a forma com que ele tratou uma pessoa que ficou do lado dele o tempo todo e que é amiga de infância dele. Então, assim, é uma cena bem complicada de se interpretar, né? Tipo, o que eu vi até agora, basicamente, são duas considerações. A primeira é que o Armin tá certo, porque não tem nenhum jeito imaginável deles conseguirem parar o Eren, então eles devem que focar só em apagar as fogueiras mais próximas dele e fazer o que podem aí se pronto, porque realmente não tem como eles fazerem nada. E tem outro lado que tá imaginando, ele só tá querendo fugir, tá tentando fugir da situação porque ele tá muito pressionado e ele não quer e não consegue lidar com isso. E, portanto, ele tá fugindo disso. E enquanto a Mikasa ainda era uma das que, tipo, tinha esperança de que eles pudessem fazer alguma coisa. Porque, tipo, quando ela pergunta do Eren nessa página, ela não tá perguntando o que a gente vai fazer para salvar o Eren, ela tá perguntando, tipo, o que a gente vai fazer com ele. O Eren. O que a gente vai fazer para parar o Eren? O que a gente vai fazer para lidar com essa situação que o Eren tá criando, sabe? Não é isso é uma coisa que eu acho que foi... eu acho que isso é uma coisa que foi meio mal entendida por algumas pessoas, assim, que acharam que ela tava perguntando só, tipo, como ela sempre pergunta assim, Eren, igual ela na segunda temporada, que fala 950 vezes Eren. Mas não, ela não pergunta nesse sentido, ela já aceitou, ela inclusive aceitou antes do Armin que o Eren tava, tipo assim, não era mais um amigo deles, era outra pessoa que estava completamente errado. Só que a questão dela é, tá, e o que a gente vai fazer? Eu acho que tem um pouco dos dois, assim, nessa questão do Armin. Eu acho que ele está tentando sim fugir dos seus problemas porque não tem capacidade, entende que não tem capacidade de lidar com aquilo tudo, mas ele também está tentando apagar os pequenos incêndios, como você falou. Mas assim, é isso, eu acho. Porque é mais fácil, querendo ou não, lidar com esses pequenos incêndios. Tipo, ele não vai lidar com os jagueristas agora, ele não vai lidar com as outras questões agora. Ele foi focar em falar com o Cone. Porque também acho que essa é uma questão mais sensível a ele. Tipo, porque ele sobreviveu e foi revivido e ganhou esse poder de titã e ele foi atacado, basicamente, pelo Cone na temporada passada. Tipo, se você foi revivido, por que eu não posso reviver minha mãe? E é uma situação que diz mais respeito a ele, por isso que eu acho que também é um dos motivos que ele quer tratar primeiro ela, em vez de tratar de uma coisa com um âmbito maior, tipo, de procurar histórias, de tentar parar os jagueristas, etc. Eu acho também acho que a gente, foi no vídeo passado que a gente discutiu isso também, em relação ao 104 e tal, a postura deles. Eu mais uma vez, gosto da forma com que o Isayama conduziu o personagem do Armin depois de toda aquela história do ser bom e tal, porque eu acho que é muito mais verídico do que se ele tivesse se tornado um cara bom em tudo e que ele tivesse virado God e falando assim, não, vamos lá, a gente vai resolver o problema do Eren, vou traçar um grande plano aqui e tal. Não, isso não condiz com o personagem dele, porque mesmo quando ele traçou planos e tal, ele estava sendo liderado por alguém, ele só tinha ideia, mas assim, ele era liderado por alguém, ele não é uma pessoa de liderança, então aí nessa situação não tinha como, ele, assim, não é que não tinha como, mas eu acho que ele estaria fora do seu personagem e estaria sendo a força do protagonismo, e que como o Isayama não usa muito da força do protagonismo, do poder da amizade, essas coisas, eu acho ótimo que, na verdade, ele tenha mais uma vez falhado e se mostrado uma pessoa frágil e egoísta também, que vai resolver o seu problema antes de resolver o dos outros. E é curioso que parece, assim, para mim, e para outras pessoas também, né, que
Isso tudo acaba com a pessoa mais sensata e a Mikasa, que ela que sempre foi a pessoa que não opinava, a pessoa que ia na onda dos outros, que só queria salvar o Eren. Hoje ela parece a pessoa mais sensata do 104, é a única que está conseguindo ter uma visão global e uma visão que não seja dos seus próprios problemas antes do problema da sociedade. O grande problema da sociedade agora é o Eren, e ele tem que separar. Eu acho que ela é a única que está conseguindo se manter calma também. Sim, sim. Porque todo mundo está entrando em desespero, está ficando desesperado, não saber o que vai acontecer, e por mais que ela não saiba o que fazer, porque é uma situação desesperadora e ela também nunca foi boa de planejar ações lá muito grandes e tal, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa e ela tem que se manter calma para fazer isso. Ela só não sabe o que fazer, enquanto todo mundo está em desespero. Acho que ela é, assim, quando a gente pensa em sociedade mesmo, assim, cada pessoa é boa em uma coisa, né? E você pode ver que, assim, em qualquer lugar, assim, no seu trabalho, na escola, na universidade, onde for, tem pessoas que são pessoas que tomam a frente, né? Pessoas que têm essa tendência de liderança, e tem pessoas que precisam ser lideradas. Não é que elas sejam inferiores, é que elas precisam dar ordem para fazer alguma coisa. E a Mikasa, ela é muito assim, ela sempre procura alguém, tanto que ela sempre viveu colada no Eren, quando ele sumiu, ela cola no Armin, e aí o Armin fala pra ela, vai atrás do Jean, e aí ela vai atrás do Jean, sabe? Ela precisa de alguém dizendo pra ela o que ela tem que fazer. E por isso que ela, assim, tá desnorteada agora, ela tá assim, eu sei que alguma coisa precisa ser feita, mas eu preciso que alguém me mande fazer essa coisa, sabe? Então, assim, eu não sei se ela vai, no decorrer da história, encontrar alguém que vai... E eu não acho que isso é Akerbond, não. Eu acho que isso é a personalidade dela. Isso existe na vida real. Pessoas que precisam de alguém junto com elas para dizer, vamos fazer tal coisa. E eu não sei se ela vai encontrar alguém ou se é o contrário. Ela vai ter essa virada de personagem e ela vai conseguir ser a pessoa que vai liderar algo importante. E eu acho que ela tá muito perdida, porque, querendo ou não, foi um baque ela ter essa realização sobre quem o Eren é de verdade. E foi um baque, tipo, o Armin também, que era outra pessoa na vida dela, que ela sempre buscava apoio e tal, e que era uma pessoa mais estável, que tinha bons planos, mesmo que não fosse plano na escala do que a gente estava vendo, necessitando agora. Quando ele grita com ela, ela fica bem chateada também, porque ele ainda grita e depois pede desculpas, dizendo, se fosse o Irving, ele não teria gritado contigo agora, então tá aí a resposta de quem vocês deviam ter salvo. Tipo, aí só fica chateando mais a menina, porque ela lembra de outra coisa dramática, né? É isso que eu ia falar. A forma dele pedir desculpa ainda foi errada. Assim, ao invés de ele chegar e falar, desculpa, eu não tinha que ter gritado com você e virado as costas, não. Ele joga mais uma responsabilidade pra ela. Assim, tipo, aí, ó, você errou. Você me escolheu e não era pra ter me escolhido, sabe? Eu acho que é bem difícil, assim. Quando eu li essa cena, eu fiquei muito dividida, porque, como eu falei, eu entendo totalmente a reação dele, mas eu também entendo que ele não devia ter tido essa reação. Eu espero que mais pra frente... personagem, né? A gente sabe que tá errado, né? Sim. Fazer o quê? Eu espero que mais pra frente ele peça desculpa de verdade pra ela. Assim, tipo, desculpas, fui um babaca. Mas não sei, não acho que vai pedir. Aí ele vai embora com a Gabi. Nós temos um momento muito fofo, que a Gabi e a Kaia se despedindo, que é muito fofo. Ela fala que Gabi é um nome feio. Gabi é um nome feio, a menina chama Mia. Bonitinha. Enquanto eles vão embora, tem mais barulho de tiro, porque o Floch tá lá atirando nas pessoas que se opõem ao governo dele. No caso, são os voluntários. Não queria lembrar o nome. Que são as pessoas de outras nações que também foram afetadas por Marley e que se uniram a Helena com o objetivo de parar Marley. Por isso que eles vieram para a ilha buscar a ajuda dos Eldianos e tal, e aquele todo plano do Zeke, e blá, 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 blá. E as pessoas também odeiam Marley, então, mas o Floch diz assim, ó, se você... Só que eles também não querem ter seus países destruídos, né, porque, enfim, eles não são originários de Marley, eles têm suas próprias nações, e eles se uniram justamente para buscar melhores condições para essas nações. Só que acabou que eles deram forças para esse menino que vai destruir o mundo todo e eles não estão querendo lidar muito bem com isso, sabe?
Aí o Flock disse, ó, ou vocês me obedecem e ficam gratos que eu vou te dar uma oportunidade de viver por esse novo Império Eldiano, ou vocês morrem. O Flock é muito fora da casinha, né? Infelizmente, é uma autoestima. Porque eu vi muita gente também reclamando que o Flock tá muito vilanesco, que é muito cartunesco, assim, o jeito que ele tá sendo mostrado como um vilão. Só que eu acho que é muito realista, porque existem vários muito real. do Flock. É muito real, ele é a típica pessoa que o poder sobe a cabeça. Nós temos vários exemplos ao redor do mundo de ditaduras e tudo mais, e ele é o tipo de pessoa que lideraria um movimento desses. Sim, a gente sabe que desde o começo ele sempre teve uma visão meio, assim, deturpada das coisas, sabe? Ele desde o começo, e eu acho que é muito interessante que quando ele aparece a primeira vez pra gente lá no Arco de Nashinai e tal, ele é o cara que tá com medo, né? Que sai correndo, que é arrastado pelo Levi, tipo assim, vambora, se você ficar aí você vai morrer. Ele é covarde. E isso é muito característico dessas pessoas, né? São pessoas que, na real, são pessoas covardes, medrosas, mas que se escoram no poder, né? Ele tem poder, hoje ele é um cara que tá na liderança, e aí ele bota essa banca de machão e tal, sendo que, na verdade, ele é um covarde. Só que ele precisa se impor, ele se impõe nessa figura de um homem forte, vou matar, vou acontecer, sou macho pra cacete, porque eu tenho uma arma na minha mão, o Eren, que é o pica e tá me dando um respaldo. Então, assim, eu não vejo ele como errado. Não, quer dizer, eu vejo ele errado, mas eu não vejo ele sendo mal feito como personagem. Eu acho que ele é bem plausível dentro da história. Eu acho que ele é um dos melhores personagens, assim, em termos de construção que o Simon tá tendo atualmente, e que ele é muito relevante, assim, pra a gente pensar também no mundo real. E eu gosto muito da construção dele, apesar de que eu odeio tudo que ele faz. Eu quero que ele morra, mas eu quero que ele continue fazendo desgraça, porque eu gosto de ver as desgraças que ele faz. Porque é interessante ver como os personagens reagem a isso. Sim. Eu fico até pensando, porque, os fãs do Eren que dizem, mas eu não concordo com o Eren, só quero ver a desgraça acontecer, mas mesmo assim um deles ficam, ele não teve outra escolha. Eu sempre fico falando do Eren, eu tenho que parar com isso. Mas enfim. Eu ia falar que um dos personagens mais interessantes da gente ver em como ele tá reagindo ao Flock é o Jean. Porque, da mesma forma que o Flock cresce enquanto personagem, eu acho que o Jean cai enquanto personagem, né? E o Flock tá ali, eu acho que é um dos focos principais, esse conflito Flock e Jean. Sim. E eu sempre falei tantas vezes, assim, que o Jean era uma das minhas construções de personagem preferidas. Eu gosto muito de como ele cresce na história, que eu achava ele um porre no começo. Tipo assim, eu achava que ele ia ser só aquele menino que fica brigando com o protagonista. E aí, conforme a gente vai ouvir na primeira temporada, a gente ouve muitos pensamentos dele, né? Ele vê muita gente morrer na frente dele, e ele vai deixando de ser aquele cara. Ele também tinha esse estilo do Flock, assim, do cara covardão que queria crescer no grito, queria crescer batendo nos outros e tal. Como ele vai mudando isso e vai se tornando um cara super sensato, tem uma visão legal das situações, que entende que ele... senso de moral também, né? Que a gente confiava que o senso de moral dele era um dos melhores e mais espelháveis, assim, dos personagens. Entende que aquilo ali é uma guerra, mas que ele, tipo assim, não tem que sair matando todo mundo e tal. E aí, de repente, ele se perde totalmente, assim, ele tá vendido. Eu achei melhor ele ter ido por esse caminho do que se ele tivesse se perdido e no sentido de perder esse senso de moral dele. Mas não, ele tá desorientado, ele tá, tipo assim, e não sabe o que fazer, sabe? Ele tá, tipo assim, o que eu faço? Tem um louco aqui na minha frente. Tanto que o Flock debocha da cara dele no final. Eu falo pra ele, agora você vai poder ser o herói que você sempre quis, ao invés de ser esse moleque irritante. Já acabou, assim. Já acabou, agora você pode descansar, você pode ter a vidinha que você sempre quis na polícia militar, com todas as regalias e tal. Porque justamente, querendo ou não, o Flock tá falando a verdade. Se o Jean decidir ignorar todas essas coisas erradas, ele vai ter uma vidinha boa e fácil, igual como ele queria. Ele queria no começo, né? Eu achei muito interessante. Eu queria que
eu quero, né, espero que seja bem desenvolvida essa relação entre eles dois, para que o Jean possa voltar a crescer como personagem. Eu acho que ele tem potencial para crescer. Eu acho que é um momento, assim, que está desorientado com tudo que aconteceu, mas eu acho que a gente tem chance de ver ele ressurgir como um bom líder. Ele é um bom líder. E tem aquela cena dele com o Marco, né, que eu acho que é muito bonitinho. O Marco fala para ele: você é um bom líder porque você é fraco, tipo assim. Então você entende como as pessoas fracas são. Eu espero que ele lembre disso e use isso e volte a ser o personagem bom que ele era. E eu acho interessante também, porque tipo, o capítulo passado mesmo ele estava falando, mas o Eren teve que fazer isso para proteger a ilha, era algo que devia ser feito, por mais que seja horrível e tal. Ele já estava falando isso no capítulo passado. Aí vem nesse capítulo que ele tem que realmente ver o sofrimento e essa injustiça na frente dele, ele já fica mais abalado, assim, sabe? Porque começa a mudar de opinião. Sem estar vendo as pessoas morrendo e sem estar vendo essas coisas, é muito fácil ver lá só os titãs na distância, sabendo que eles estão matando as pessoas, mas não vendo acontecer de verdade. Agora, quando ele vê na frente dele, ele fica mais abalado, fica mais estremecido. Sim. Aí ele fica, mas também ele fica sem reação, tipo, será que é mesmo que eu tenho que apoiar o que está acontecendo? Eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que é que eu posso fazer? Eu tenho força para mudar alguma coisa? E outra coisa, e eu acho outra coisa também que, tipo, quando o Flock estava matando esse cara dos eu esqueci o nome de novo. São os voluntários. São voluntários que o Nian só pega e olha pro Jean, e o Jean fica lá encarando sem reação também, tipo, o Nian esperava que o Jean fizesse alguma coisa, né, que ele tinha um bom senso moral e o Jean não faz nada. E tem um pessoal em negação achando que o Jean vai pegar uma pedra e jogar na cabeça do Flock, tipo, gente, isso não é realista. Isso acontecer seria muito mais escrita. Porque o Esteban não mostrou o Jean pegando essa pedra. Se ele simplesmente aparecesse com uma pedra do nada, porque, olha só, sumiu do canto lá do cenário, que ninguém vai olhar para aquele cenário, seria uma coisa muito mais de uma narrativa muito ruim. Sim. E a cara do Nian, e aí eu acho que não cabe mais. Antigamente a galera tava tudo assim, não, mas o desenho do Isayama é ruim. Isso não é mais verdade, ele desenha bem hoje em dia e ele é muito bom desenhando feições. E a cara do Nian, na verdade, não é de quem tá combinando alguma coisa com o Jean, é de quem tá julgando o Jean, tipo, sim, nossa, eu esperava que você fosse uma pessoa melhor, eu esperava que você fosse fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada, você vai assistir isso aqui acontecer. Não você vai assistir isso, exatamente. Eu acho que a gente tem uma esperança boa aí de uma interação entre a Mikasa e o Jean, né? Como eu falei, ele é uma pessoa sensata. Ele é uma pessoa sensata, ela também, então assim, talvez eles consigam juntos formar alguma coisa e dar material pro Chip, tipo, muitos Jean e Mikasa juntos. Não, mentira, não, verdade, mas assim, tô brincando, mas eu acho realmente que eles podem ter uma interação legal entre os dois e se ajudar nessa tentativa aí de parar o Eren. E agora, outra questão que o fandom também está dividido em negação, em parte, de que no começo ainda dessa cena, o Flock fala. O Jean pergunta, quem foi que pediu para você começar a agir como rei daqui? Ele pergunta pro Flock, né? Quem te deu autorização, quem te deu esse poder para você agir como se você tivesse sendo o novo líder daqui e decidisse se tu fizesse? Aí o Flock ainda fica, fico feliz que você perguntou, Jean. Todo mundo está aqui. 10 meses atrás, o Eren me contou o seu plano. Ele disse que usaria o Zeke para pegar o poder do original. Continuando. Eu juntei soldados para ajudar o Eren e hoje seu plano foi bem sucedido. Então, tem muita gente falando que o Flock está mentindo aqui, que na verdade o Eren não falou com o plano para ele, que o Flock, ou então falou poucas coisas, o Flock assumiu o resto, e eu acho que, gente, isso não faz sentido, é só o pessoal em negação, porque eles não querem admitir que o Eren daria espaço para alguma coisa dessas acontecer, porque eles acham que o Eren ainda tem algum senso de moral. E aí o pessoal usou dessa cena que o Flock fala que o Levi e a Hange estão mortos. Que o Levi e a Hange estão mortos pra dizer que o que ele tá falando é mentira, mas assim. Na verdade, ele nem sabe o que aconteceu. Ele realmente acha que eles estão mortos, eu acho. Ele realmente acha que eles estão mortos, deve ser.
Porque ele só deve ter mandado gente atrás do Levi Arrange, acha que conseguir a missão. O Levi já estava praticamente morto, ou morto, até onde ele saiba. E ele não tem interesse nisso, tipo, para ele, e mesmo se ele pensasse que eles estão vivos, ele sabe que eles não vão conseguir fazer nada de significativo e sabia que ia desestabilizar os outros, mas ele mentir sobre isso não necessariamente vai dizer que ele está mentindo sobre o resto. Por quê? Muito tempo atrás, quando surgiu essas informações, tipo, quando começou esse arco, a gente sabia que o quê? Chegou a Yelena e os voluntários, só que eles eram proibidos de falar com Eren e ninguém, em hipótese nenhuma, devia deixar eles sozinhos com o Eren. E eles nem se falavam, tá? Até que, se vocês verem, todas as interações da Yelena, ela sempre foi querendo falar com o Eren, muito atraída pelo Eren e tal, querendo executar um plano, porque ela já tinha um plano do Zeke, né, de usar o Eren. Só que ela nunca conseguiu, porque o pessoal da ilha nunca confiou nela. Aí a gente tem o Pixis com a Yelena, quando ele confronta a Yelena, dizendo que há 10 meses atrás, que é ao mesmo tempo que o vlog está falando, teve a inauguração da rodovia, e nesse dia a guarda do Eren foi trocada para o Floch. E que o encontro dos dois foi quando o Floch estava... Foi quando o Floch trocou essa guarda, quando ele estava responsável pelo Eren, ele sozinho. O que a gente assumiu na época era que a Yelena tinha entrado em contato com o Floch e convencido ele a fazer ela ter contato com o Eren. Só que, julgando pelos capítulos e pela reação do próprio Floch, isso não faz sentido, gente. A iniciativa de se encontrar com a Yelena partiu do próprio Eren, que ele convenceu o Floch a permitir que ele se encontrasse com a Yelena. E para fazer isso, tipo, a gente sabe que o Floch sempre foi uma pessoa muito... que ela suspeitava de tudo, né, para dizer o mínimo, e que ele não ia com a cara do Eren. Só que o Eren ter contado que era um plano tão importante assim e tão radical, né, e extremo, com certeza deve ter convencido o Floch a acreditar no plano dele e a ajudar o Eren. Aí desde então o Eren tá usando tudo que o Floch fez. Tipo, o Eren precisava de soldados para apoiá-lo para conseguir realizar o seu plano. O Floch foi lá e juntou esses soldados. Foi ele que deu apoio pro Eren quando ele fugiu da cadeia. Tipo, o Eren sabe do que é das coisas que o Floch... Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o Eren sabe das coisas que ele tá fazendo, mas não necessariamente da forma como ele tá fazendo, mas ele também não se importa em qual a forma que ele tá fazendo. Então, assim, eu acho que ele deve ter falado assim, Floch, ó, eu vou fazer aqui a parte aqui de fora, você faz a parte aí de dentro, tá? Show, show. Ele sabe o que o... Sabe que o Floch ia, tipo assim... destruiu o governo e tal, mas ele não sabe como. Eu não sei se ele realmente... Assim, eu particularmente acho que ele não concordaria com os meios. Eu não acho que ele ordenou, tipo, vai lá e mata o Zackley de tal forma. Exatamente, tipo, exatamente. Os meios... Ele deve ter dito, você tem que mobilizar, impossibilitar do governo militar de fazer alguma coisa, de ter o poder, tem que tirar o poder deles, e tem que me dar apoio. Alguma coisa assim. Eu não acho que, por exemplo, nessa cena do capítulo passado, ele concordaria com o Floch que ele dar um tiro na cabeça do cara aleatoriamente, tal qual o Yelena. Eu não acho que ele acharia isso certo, entre aspas. Mas também não faz diferença para ele. Entendeu? Minha opinião sobre tudo isso é essa. Ele precisa do Floch, ele sabe que o Floch está lá, ele não necessariamente concorda com os meios que o Floch usa, mas ele é totalmente indiferente ao que o Floch faz ou deixa de fazer dentro de Parade, sabe? O que pra mim é mais uma prova de que ele não tá fazendo isso porque, nossa, ele ama muito Parade e sua cidade. Não. Ele deve estar fazendo isso porque ele é egoísta e quer sua vingança pessoal. E eu também não acho que o Eren quer construir um novo Império de Eldia, não. Eu acho que isso é coisa da cabeça do Floch. E são, como as duas coisas se alinharam, né? O Eren tem essa necessidade de vingança e de salvar Parade. E o Floch acredita nesse novo Império de Eldia. Os dois precisam caminhar juntos para chegar lá, eles vão caminhar juntos, mas eu não acho que o Eren se importe com o novo Império de Eldia, por exemplo.
O que eu acho que o Eren falou, ele deve ter falado para ele que ele precisava do Zeke para encostar no poder do Zeke para conseguir ativar os titãs das muralhas e desse jeito proteger Parades. E a partir daí o Floch aceitou participar do plano dele e aceitou e presumiu que ia ter um novo império, ele cresceu as coisas e ele cresceu a importância dele também, porque, tipo, ele se acha especial porque o Eren foi atrás dele para fazer isso, não foi atrás de amigo nenhum dele, nem nada, foi atrás do Floch. É claro que o Floch ia se sentir especial por conta disso. Eu não acho que ele tem por que mentir, não. Pra mim, ele tá sendo bem honesto ali. Sim. Agora, uma personagem que, aliás, uma não, né? 2 personagens que eu espero que tenham ainda algum destaque, alguma importância nessa parte da história agora é o Nian e a Helena, né? Porque o Nian até que nem tanto, porque ele foi mais sempre meio que pau mandado, entre aspas. Mas assim, foi um personagem ao qual foi dado um destaque pra gente também. Mas a Helena, eu entendo totalmente, assim, o fato dela estar agora sem saber fazer, né? Porque ela era totalmente cadelinha do Zeke e agora ela tá tipo assim, o que eu faço? Os 2 me traíram. Mas eu espero que ela tenha uma relevância na história de novo. Eu acho que é uma personagem muito interessante, uma personagem legal, totalmente louca, surtada, e não sei, eu gostaria de ver ela tendo uma importância pro plot ainda. Pois é. E aí, acho que nós já abordamos quase tudo desse núcleo, ainda tem 2 núcleos, porque muita coisa aconteceu nesse capítulo, meu Deus. E agora nós temos o Cone e o Falco. O Falco que está acordado, mas sem memória, igual como todo titã que volta à forma humana pela primeira vez, perde a memória. Ele não sabe o que é que está acontecendo, mas ele sabe que tem alguma coisa de errado, que não está batendo com as informações que ele tinha de antes de perder a memória. Tipo, por que é que ele está com um Cone numa região tão longe dali? E enquanto isso, o Cone está tendo um debate interno de que... Não, aí tipo, enquanto o Falco tá confuso e tal, não sabe o que tá acontecendo, ele, porque ele é um bom menino, ele fica agradecendo o Cone, tipo, Cone, muito obrigado, senhor Cone, porque ele fala chama todo mundo de senhor, muito fofo esse menino. Ele é muito fofo, né, gente? Como que pode? Aí ele, obrigado por ter saído do seu caminho para ajudar uma pessoa como eu. Aí o Cone fica pensando que ele se tornou um soldado para isso, para proteger todo mundo, só que ele não conseguiu proteger a família dele, que a família dele não quer voltar, mas que ele pode trazer pelo menos a mãe dele de volta. E enquanto isso, o Floch fica pensando que tem o Falco fica pensando todo mês. Você sempre confunde o nome do Falco com o Floch, todo mês. E o Falco fica pensando que tem alguma coisa errada, se perguntando o que é que aconteceu com a Gabi, com o irmão dele. Imagina o trauma do menino quando ele descobrir que ele comeu o irmão dele. Não, ele não comeu o irmão dele, não. Que ele matou o irmão dele, né? Imagina o trauma quem matou do menino foi quando ele descobrir que ele incendiou o irmão dele. Muito triste. Ele comeu o amigo só. E ele comeu o porquinho. Saudades. Não foi tão aproveitado quanto eu queria. Pobre porco. Enfim. Sayama. Pois é, aí tá nisso. Eu acho que ou o Floch vai... O Falco... eu acho que ou o Falco vai dar um jeito, vai perceber alguma coisa e dar um jeito de sair dali, ou o Cone vai pensar 2 vezes, mas eu tenho inclinação a pensar por que ele tá me trazendo para esse titã e vai dar fora, sabe? Antes do Armin ou da Gabi chegarem, e eu espero que a gente tenha alguma conversa interessante entre o Armin e a Gabi também, no período que eles estão indo para lá, eu espero. E então, nós chegamos à última parte do capítulo, que são personagens que muita gente queria ver, e eu queria muito ver uma interação entre eles há muito tempo. Estou torcendo para que o próximo capítulo seja muito sobre eles, que são o Magath e a Pieck, e o Levi e a Range. Foi bem legal, assim, eu acho que abriu precedente pra gente pensar em muita coisa, assim,
Eu acho que a Range e o Magath tem tudo para ter uma interação muito legal dos dois, assim. Os dois são líderes muito importantes dentro das suas esferas ali. E fora que rendeu muitas fanarts de chip entre Range e Pique, o que foi ótimo, adorei. Mas assim, falando sério, aprovado, curti o chip, mas falando sério, eu acho que vai render bons frutos ali essa interação Range e Magath. Eu também acho, tipo, eu vi gente falando que a Range e o Levi estão só fingindo que na verdade eles vão atacar os dois, mas tipo, não, gente, eles viram, pelo menos a Range viu a mensagem do Eren, e ela acho que ela também não tem mais nada a perder. Ela também não tem mais espaço ali naquela realidade, porque ela também faz parte do antigo governo, então eu creio que a facção Jäger mataria ela também, ou prenderia ela também. No mínimo impediriam ela de fazer alguma coisa e ela teria que fugir, porque eles queriam matar. Tipo, tem um limite do quanto ela ser amiga do pessoal principal salvaria ela. E tanto o Levi também. Os dois representam o passado que eles não querem mais, assim, pra ele, a facção Jäger. E eu gostei muito que o Magath, antes deles se encontrarem, né, o Magath e a Pique estão falando sobre o que está acontecendo e eles estão observando a situação dos dirigíveis voltando para Marley para tentar chegar lá antes dos Titãs e os Titãs também indo. E a Pique pergunta, aliás, ela não pergunta, ela fala que não há mais nada que eles possam fazer. E, tipo, como é que eles podem parar eles? E o Magath disse, nós não podemos, mas nós vamos continuar nessa luta até o fim. A gente não vai desistir. Eu achei muito bom que ela pergunta assim, tipo, você sabe o que a gente vai fazer? E ele fala, não. Não. Aquele seu último fio de esperança, assim, vai embora. Porque se o cara que é o líder, ele não sabe o que fazer, né? Porque é uma situação difícil, né? Porque não sei se realmente tem alguma coisa para se fazer ali. Eu espero que tenha, mas... Enfim, tem muita gente falando que quer que o Levi volte a lutar, e eu de novo digo que espero que não, que eu acho que dessa vez isso aí foi o Isayama impedindo ele de vez de lutar. E eu queria comentar que eu adoro que a tropa acha cavalos muito fácil. Sim. Tem sempre um cavalo por aí. Sim, desde a primeira temporada, cara, que nego matava cavalo, os cavalos, coitado, saia todo ferrado, e segundo, depois tava o cara montado num cavalo de novo, gente, isso faz zero sentido. Os cavalos são um recurso infinito em Shigeki. E eu reparei que a Witch realmente gosta dos cavalos agora assistindo Vinland, porque também surgem cavalos do nada. Eu inclusive, assistindo, fiquei pensando que a Witch deve ter reaproveitado umas cenas, assim, de cima, que só tem verde e cavalo, e aí é só mudar os personagens em cima, e também tem um recurso infinito de cavalos, então... Porque cavalo é muito difícil de desenhar, muito difícil, eu odeio desenhar cavalo. E pior ainda de animar. Então a Witch deve ter realmente aproveitado os cavalos. Em desenhar cavalo, acho que não tem um estúdio que consiga desenhar cavalo tão bem quanto a Witch. Por favor, Witch, faz a Season 4, senão vamos perder nossos cavalos infinitos. Não é? Mas assim, voltando ao capítulo, eu também espero... A gente já falou isso 1000 vezes aqui, né? Espero muito, muito, muito que o Levi ou morra ou descanse em paz no cantinho dele. Primeiro porque não queria ver ele mais uma vez, tipo assim, tendo que ser o grande soldado e tal, não sei o quê. E segundo porque, caraca, né, gente? Tipo assim, tem um limite pro protagonismo, né? Como você falou, ainda tem um limite pro protagonismo. E, tipo, não tem nada a ver. Eu acho que a gente já quase ultrapassou esse limite com a questão do Eren tendo a cabeça cortada, mas ok, ele deu uma explicação boa. Então, assim, não vamos forçar a barra com o Levi, sabe? Pois é, pra que fanservice? Chega de fanservice, né? Você vai acabar esse troço esse mês, você pode fazer o que você quiser. Aí, nas traduções que saem aqui, normalmente não traduzem a última frase que tem de impacto do capítulo, né? Tipo, não costumam traduzir essa frase do fim. Mas o pessoal lá de fora que traduziu, eles acharam foi uma frase meio polêmica, porque ela era meio difícil de traduzir, que a primeira tradução saiu como: um soldado não deve morrer até que ele tenha dado significado à sua vida. Só que essa frase, na verdade, está um pouquinho equivocada, pelo que eu vi. Na verdade, a tradução é o que a gente colocou lá na tradução da Project,
que é: um soldado não deve morrer até que ele tenha dado significado à vida dos que já se foram, que essa frase, ela é referência ao que o Irving falou, né? O que a frase do Irving em Shiganshina. E, se eu não me engano, o nome desse capítulo, esse capítulo se chama Pôr do Sol, aí o capítulo do Irving morrendo, ele é o Sol da Meia-Noite. Uhum. Aí o pessoal foi outro relacionando, tipo... E também tem umas discussões e tal do que eram do capítulo do Sol da Meia-Noite com esse, que é justamente a questão do Armin, do Irving, isso do Connie também, da mãe dele, de salvar uma pessoa querida e tal. Então são reiterando... Temas que se repetem, né? Temas que se repetem. Enfim, mas tinha gente que achava que, por causa dessa frase, o Levi não ia morrer e que ele ia cumprir a promessa que ele fez pro Irving. Só que o negócio dessas frases é que elas nem sempre se realizam, na verdade. Se realizam, o que costuma elas não se realizarem. É tipo, elas são uma frase de impacto. Pra você achar que vai dar certo, mas não. Mas que no final não dá certo. Enfim. Aí eu acho que ele não vai realizar a promessa que ele fez pro Irving. Até porque tem muitas poucas personagens que conseguem realizar promessas. Seus desejos. E seus desejos. Inclusive o Irving morreu sem realizar o seu. Eu acho que o único que conseguiu realizar foi o Armin, e olha no que deu, né? Coitado. Pois é, coitado. Enfim, eu acho que foi isso do 125. Em breve nós teremos 126. Em breve nós teremos o 126, que ele vai sair um pouco mais cedo esse mês, porque ele vai ser lançado 2 dias mais cedo lá no Japão. Então é possível que quando eu consiga postar isso aqui, já comece em breve a sair spoilers. Então, eu espero que seja um bom capítulo. Eu acho que vai ser, mas... Também acho que vai ser. Também tenho certeza. Eu espero que continue nesse núcleo da Peach também. Magat e Randy. Mas eu gostei desse capítulo, que ele mostrou um pouquinho de todo mundo. Ele sanou a curiosidade de tudo, né? Porque tiveram vários capítulos que algumas pessoas foram esquecidas, não, né? Mas foram deixadas em segundo plano porque tinha outras coisas acontecendo. Então eu achei ótimo esse capítulo. Também continue assim, não montando todos os planos que mostrou nesse, mas pelo menos uns 2, 3. Sim, pelo menos alguns, uns 3, eu acho que tá uma quantidade razoável. Então, mas gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Normalmente isso demora. Como sempre. Como sempre. E até a próxima. Não desistam da gente. Segue a gente no Twitter. Beijos. Beijos. Tchau.